Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma live na presença de Deus. Esse é um projeto da Igreja Adventista aqui no norte do Pará. E nesta temporada nós estamos estudando o livro Grande Conflito. Antes da gente começar o estudo de hoje, vamos orar. Olá, bom dia! Que bom que você está aí. E nós estamos com a série O Grande Conflito. O tema de hoje, 34, capítulo, fala sobre o além. E eu quero agora orar com você. Precisamos pedir a presença de Deus no estudo do capítulo de hoje. Vamos orar juntos? Bondoso Deus, que está nos altos céus, pedimos agora a Tua presença, porque iremos estudar um tema muito importante para os nossos dias. Venha o Senhor falar ao nosso coração e que a verdade possa ser clara para todos que estão assistindo. Nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje é o capítulo 34 do livro Grande Conflito. Se você já está com o seu livro em mãos, pode abrir aí no capítulo 34, que daqui a pouco a gente volta para o nosso estudo. Mas antes tem recado para você que está aqui com a gente pela primeira vez. Na descrição desse vídeo você encontra o download do livro em PDF e você vai poder fazer o download, ler o livro à vontade, onde você quiser e também compartilhar com quem você quiser. Eu tenho certeza que essa vai ser uma ótima leitura para você. Agora tem abraços especiais e o abraço de hoje vai para o distrito de Jaderlândia, do pastor Samuel Lobato, que está lá com a igreja conectada com a gente no Na Presença de Deus, todos participando aqui com a gente. É um bom dia especial para vocês, é um prazer ter vocês aqui participando com a gente. Também o nosso abraço especial vai para o distrito José Bonifácio, do pastor João Márcio. Um abraço especial para todos do distrito. Qual a igreja que você participa aí no José Bonifácio? Comenta agora no chat, a gente quer conhecer você e também a gente quer saber o que você está achando da live Na Presença de Deus. Agora tem recados aqui do YouTube e tem um recado da Marilene Garcia. Marilene Garcia, ela diz o seguinte: bom dia, meus irmãos, esse programa tá uma bênção, eu estou assistindo todos os dias e eu quero mandar um abraço especial para a igreja de Maruá, distrito de Marapanim. Obrigada, Marilene, pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Bom dia especial para você. A Tatiane Maciel falou o seguinte: Thalia, manda um abraço para o povo da igreja de Manelândia de Aurora do Pará. Um abraço para vocês. O pessoal de Aurora do Pará está sempre conectado com a gente aqui e participando também. A Joelma Pessoa falou o seguinte: bom dia, eu sou do distrito de São Félix do Xingu e eu estou ligada nesse momento na presença de Deus. Um abraço para você, Joelma, continua aqui com a gente participando. A Daisy Socorro falou: eu sou da igreja de Nova Timboteua, no Pará, estou também participando aqui do Na Presença de Deus. Um abraço para você, Daisy, continua aqui com a gente. E se você quer participar, comenta aí no YouTube, no chat também dessa live ao vivo. Quem sabe amanhã a gente vai ler o seu comentário. Nós voltamos amanhã com mais abraços especiais e agora tem estudo para você, capítulo 34, livro Grande Conflito. Muito obrigado, Thalia. Bom dia, amigo, que está pela essa manhã mais uma vez conosco. Nós chegamos agora ao capítulo 34 do estudo do grande livro, ou deste livro chamado Grande Conflito. O tema do capítulo 34 diz o além. Você já foi enganado? Você, quando foi enganado, qual foi o seu sentimento? Ninguém gosta de ser enganado. E o capítulo 34 deste livro vem falando sobre enganos e acertos, ou verdades e enganos. E nós precisamos tomar bastante atenção, e a Bíblia reflete sobre esse assunto. Quando nós encontramos aqui o segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala assim: ele fará uso de todas as formas de engano. Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 13, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. A Bíblia tem vários textos, vários versos bíblicos que dizem sobre o engano. E para nós ficarmos atentos, temos cuidados. E o que é esse engano que o capítulo deste dia está falando? Ontem nós estudamos sobre a morte. E agora nós vamos falar o que acontece depois da morte.
Algumas pessoas creem e entendem que quando seus queridos falecem, vão para o céu. Quando seus queridos falecem, podem ir para um purgatório, receber uma oração intercessória e depois então ir para o céu ou para o inferno. Será que temos base bíblica para falar sobre esse assunto desta forma? Hoje o tema traz estes aspectos. Se você vai na sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9, você encontra que os mortos nada sabem. Olha, se os mortos nada sabem, como que eles estão no céu, como que eles estão no inferno? Existe um contrassenso, existe uma situação diferente que você tem que parar para pensar. Se você vai na sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, você encontra que um dia, quando Jesus voltar, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se eu já estou no céu, por que eu preciso ressuscitar? Mas ressurreição, que coisa engraçada, que coisa estranha. O tema de hoje não é sobre ressurreição, mas só para você ter uma análise ou uma visão. Quando morrermos, para onde vamos? E se vamos ressuscitar, por que vamos ressuscitar? Perguntas de reflexão para você pensar e pedir a Deus sabedoria para entender esse tema. Mas por que as pessoas pensam então que quando morremos ou quando nossos entes queridos morrem, vão para o céu ou vão para o inferno? Porque aí está um dos enganos, um grande engano. E aí, quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 13, no verso 5, nós deparamos com a primeira tentação, com o primeiro pecado que ocorreu com a antiga serpente, o dragão e Eva. Naquele diálogo entre as duas pessoas, a serpente e Eva, a serpente disse: certamente não morrerás. E Eva diz: se nós comermos do fruto, morreremos. E como fica? Morre ou não morre? Aí está o grande engano. O salário do pecado é a morte, diz Romanos. Mas a serpente diz: certamente não morrerás. Como ficamos dentro deste conceito? Avançando um pouquinho no capítulo, nós podemos encontrar algumas coisas que nós podemos nos privar, nos policiar, para não cairmos em equívocos. Em Levíticos, no capítulo 19, fala para nós não nos relacionarmos com necromantes. Quem são os necromantes? As pessoas que consultam os mortos, as pessoas que dizem os mortos estão vivos, os mortos têm pensamento, os mortos existe um raciocínio. E se nós conversarmos com os mortos, eles poderão vir para falar conosco e trazer alguns segredos e algumas coisas mais. Mas quando eu pergunto para você, lendo a Bíblia, em Levíticos capítulo 19, e o conselho é: não fale com os necromantes. Eu quero contar uma história que aconteceu na minha família. A minha mãe era uma estudiosa da Bíblia. A minha mãe não era uma cristã 100% entendedora da palavra de Deus, mas ela gostava de ler a Bíblia. E um dia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia com uma pessoa, ela foi estudar agora sobre esse tema, os mortos e como que acontece. Naquela ocasião, a minha avó já era falecida. E quando a minha mãe entendeu o tema, ela falou assim: interessante, então quer dizer que a minha avó está na sepultura, descansando até o dia da volta de Jesus. Quando a minha mãe entendeu esse assunto, ela estava tranquila, em paz com a sua consciência. Um dia, na sua casa, lavando a louça, a minha avó, que já era morta, apareceu para minha mãe e começou a conversar com ela. Você já imaginou essa cena? Um morto aparecer para você na sua cozinha e começar a conversar com você assuntos que só você e a sua mãe ou sua suposta mãe sabem? A minha mãe dialogou com a sua mãe ou com a minha avó durante um bom tempo. A minha mãe voltou a conversar com a pessoa que estava estudando a Bíblia com ela e falou assim: Isabel, você me disse que os mortos não têm pensamento, não têm fôlego, não têm vida, mas ontem eu conversei com a minha avó, com a minha mãe, e você sabe, Isabel, a minha mãe já é morta. A Isabel olhou para a minha mãe e disse: Donita, vamos estudar a Bíblia. A Bíblia deve ser a verdade suprema,
a verdade que revela todas as coisas. Estudaram mais sobre este assunto. E depois de estudarem sobre este assunto, ao saírem da casa, a Isabel falou para minha mãe: Donita, como você entende este assunto? E a irmã disse: Isabel, pela Bíblia isso está muito claro. A Isabel disse para minha mãe: então eu vou te dar um conselho, Donita. Quando a sua mãe ou sua suposta mãe aparecer para você de novo, você não converse com a sua mãe, mas faça uma oração. Porque uma oração sincera, uma oração fervorosa, Deus atende. E se, ao final da oração, a sua mãe ou a sua suposta mãe estiver ali, tudo bem, não acredite na Bíblia, acredite no que você está vendo. Minha mãe fez esse pacto, culminou com a Isabel e foi para sua casa. Passado 2 ou 3 dias, a minha mãe outra vez fazendo atividades do lar. Quem apareceu para minha mãe dentro de casa, sem bater as portas? A minha avó. E ela, como falou, Donita, minha mãe virou e se deparou e ela lembrou: vou fazer uma oração. Fechou os seus olhos e falou: Senhor, eu não quero ser enganada. Eu sou uma pessoa sincera. Eu vi na Bíblia que isso não existe, mas eu estou vendo. E como não acreditar naquilo que estou vendo? Por favor, Senhor, se for um engano, que a minha mãe não apareça mais para mim. Mas se for verdade, eu quero conversar com a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Minha mãe abriu os olhos. E quando ela abriu os olhos, a minha avó, ou a suposta avó, não estava mais ali. E nunca mais apareceu para minha mãe. Engano de Satanás, o engano falado neste capítulo, não é engano que, eu ouvi dizer, pode acontecer. São coisas reais. Quando nós vamos em Êxodo, nós vemos a história de Moisés. Êxodo capítulo 7. Ali Moisés joga um cajado a mando de Deus e esse cajado transforma-se numa serpente. E então os encantadores de Faraó chegaram até Moisés e fizeram a mesma mágica, o mesmo truque, a mesma encenação, o mesmo ato, o mesmo fato. O nome às vezes muda de cultura para cultura, mas a mesma coisa aconteceu. Como isso pode acontecer? O inimigo de Deus tem alguns poderes. O inimigo de Deus pode fazer algumas coisas. E quando você estuda o que aconteceu em Êxodo capítulo 7, nós vemos que o inimigo de Deus também transformou os cajados dos magos, dos feiticeiros, dos encantadores do Egito, transformou esses cajados numa cobra. Mas a Bíblia diz que a cobra, ou o cajado transformado em cobra de Moisés, comeu todos os outros cajados alimentados, que se transformaram em cobra dos outros egípcios. Amigos, o engano, ele não é uma coisa longe. O engano não é uma coisa que você não pode palpar. O engano não é uma coisa folclórica. O engano acontece. Por isso que Apocalipse capítulo 13, no verso 13 e 14 diz: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Eu não quero ser enganado. E eu acho que você também não quer ser enganado. Por isso, eu convido você a ler o capítulo completamente. Mas além de ler o capítulo, buscar na palavra de Deus todos os textos bíblicos que falam sobre este assunto. Se você fizer isso, você terá a verdade e não será enganado. Que Deus te abençoe a encontrar a verdade absoluta. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido e eterno Deus que habita nos altos céus, o Senhor revelou na Bíblia que o seu inimigo quer enganar as pessoas. Ele enganou a Eva e Adão no jardim e hoje quer enganar a nós também. Por favor, Senhor, dê a nós o entendimento para que nós possamos ler a Bíblia e encontrar a verdade e viver a verdade de acordo com os teus princípios. Abençoe, Senhor, a cada ouvinte, abençoe a mim também. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, você assistiu o estudo do capítulo 34 do livro Grande Conflito. Antes da gente ir embora, tem recado para você em dia 1º de abril.
tem o Impacto Esperança e você vai poder participar distribuindo o livro Grande Conflito, que é esse livro que a gente está estudando aqui todos os dias. Conversa com o seu pastor distrital sobre as estratégias de como serão as distribuições do livro aí na sua região e participa desse movimento. Amanhã a gente volta pontualmente às 5h30 da manhã aqui no YouTube Adventistas Norte Pará. Lembrando, hein, segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, @Adventistas Norte Pará e também no Facebook, Adventistas Norte Pará. Eu espero você amanhã e tchau, tchau. Existe, surgiu de Deus, embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos e para lá nós voltaremos. O mundo é sorrateiro, cruel e supõe ao reino que é eterno, instala o caos, quebranta os mandamentos, desfaz da lei que é santa e pura, pois troca o certo pelo errado, coloca tudo no avesso. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar, a natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Eu olho pra mim mesmo e tento achar explicação pras minhas quedas e meu pecar. O bem que quero não faço, o mal que abomino tanto está ali ao meu alcance, constantemente me chamando. O medo me persegue por onde vou. A falta de amor é grande, nos dá pavor. O Espírito do Eterno aos poucos vai se afastando, os ventos fortes da maldade